Eu sou Renata Imbriani. Eu sou André Guerreiro. Nós somos detetives da história. Muita gente nem imagina os tesouros da nossa história escondidos por aí, em porões, garagens, galpões abandonados. Nossa missão é tirar a poeira de objetos que de cara parecem insignificantes, mas que na verdade podem revelar muito do nosso passado. Mas o que tem aqui no museu é muito mais impressionante. Por isso eu tive que abandonar a Renata. O Sérgio me chamou para investigar nada mais, nada menos do que a origem de um elefante. Sérgio? Bom, André. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, André? Prazer falar com você aqui. Satisfação que você tenha vindo ao museu. Temos um mistério aqui, peso pesado. É, um mistério de elefante. Mistério de elefante. Há quanto tempo existe o museu? Quase 200 anos, né? 200 anos. É um acervo maravilhoso. É aqui que está guardado o elefante. Esse que é o Aqui nosso está amigo ele. misterioso? Isso. Durante muitos anos, perdurou o consenso de que só existiam duas espécies de elefante. O elefante africano e o elefante asiático. E só que a partir do ano de 2001, por evidências genéticas, descobriu-se que existe uma terceira espécie, que é o chamado elefante da floresta. Ocorre também na África, parente daquele elefante que você vê da savana, né? O elefante, propriamente o elefante africano, né? Esse nosso elefante, qual seria a espécie dele? Até então todo mundo só chamava ele de elefante africano, mas depois nós começamos a examinar detalhes, principalmente no pé dele, na pata dianteira, ele tem 5 unhas, tudo indicando que ele pertence a essa nova espécie reconhecida recentemente, que é o Loxodonta cyclotis, né? Então, o que torna essa peça ainda mais valiosa. Agora, bom, então a gente já sabe que ele vem da África, mas não tem nenhum registro de como ele veio parar aqui, Sérgio? Não, o que nós temos é um livro de 1905, onde esse animal aparece junto com outros animais aqui no Museu Nacional. Sim. Então a gente sabe que esse animal chegou aqui antes de 1905. Agora, de onde ele veio, não sabemos. E Sérgio, me diz uma coisa, você teria alguma dica de qual zoológico ele poderia ter vindo, se é que ele veio de algum zoológico? Olha, na ocasião, o zoológico que tinha aqui era a capital, o zoológico bem conhecido era o zoológico do Barão de Drummond, né? O zoológico que ficava em Vila Isabel. Esse zoológico nem existe mais, parece que parte do acervo dele hoje está dentro do zoológico do Rio de Janeiro. Mas aí é o meu trabalho, aí eu vou tentar descobrir algum registro desse zoológico de Vila Isabel. Bom, Sérgio, então agora é mãos à obra. Eu acho que eu gostaria de começar a minha investigação aqui no museu mesmo. Vocês têm algum local onde estão os registros dos animais que entraram no museu? Existe aqui no museu um setor de memória e arquivo. Lá é uma fonte muito importante para resgate de coisas do passado. Perfeito, é lá que eu vou começar. Como ninguém sabe nada sobre um elefante empalhado com mais de 100 anos de idade que nunca saiu do museu, nem nome ele tem. Mas nem que eu tenha que morar aqui, eu vou descobrir alguma coisa. Fiquei apegado ao bichinho agora. Eu preciso de registros de entrada dos animais aqui no museu até 1905. Você teria isso aqui? Nós temos livros de entrada e saída de material. São muitos livros, Gustavo? Não são tantos assim, né? Eles são meio volumosos, né? Estou sentindo que eu vou passar horas aqui.
que missão impossível essa. Eu estou exausto de tanto procurar. Mas tudo bem, eu não vou sair daqui de mãos vazias. Os zoológicos são uma possibilidade concreta. Eu falo zoológicos no plural mesmo, porque eu acabei de descobrir que além do zoológico de Vila Isabel, que foi o primeiro do Rio e do Brasil, existiu antes um zoológico particular de um cara chamado José Alves Souto. E ele sempre doava bichos para o museu. Bom, eu achei várias referências como essas. Em 1858, ele doou um orangotango e um urso preto. Em 1859, 2 avestruzes e um grande leão africano. O cara tinha um leão no quintal de casa. Em 1860, um jaburu moleque, um macaco africano, um urso. Incrível! Bom, mas a melhor notícia vem agora. Eu descobri o registro de uma doação de uma pele de uma ossada de elefante para o museu com data de 1893. Quem doou foi o Barão de Drummond, que era o dono do zoológico de Vila Isabel. Eu acho que tem uma grande chance dessa pele e dessa ossada hoje serem o nosso amigo empalhado lá do museu. Valeu a pena mergulhar nos registros do museu. Tenho quase certeza que já descobri de onde veio o nosso misterioso paquiderme. O único problema é que a minha consciência está pedindo para consultar uma segunda fonte. Então vou matar logo essa dúvida com o taxidermista do museu. Meu nome é André, quem me passou o teu contato foi o Sérgio, lá dos mamíferos. Sim. Ele me passou uma missão, na verdade, que é tentar encontrar a origem de um elefante que está empalhado lá em cima. Você conhece esse elefante, né? Conheço. Pois é, eu passei de lá, nos arquivos aqui do museu, e eu acho que encontrei uma pista incrível. Uma doação de uma pele e de um osso de elefante. Está nesse texto, né? Museu Nacional, 22 de agosto de 1893... Agradeço-vos a oferta que vos dignastes a fazer o Museu Nacional da pele e esqueleto do elefante do Jardim Zoológico, que constitui uma valiosa espécie, fauna e flora e tal, ao senhor Barão de Drummond, portanto era do zoológico de Vila Isabel. Você tem alguma informação dessa pele, desse osso? Será que é possível que nosso elefante lá em cima seja esse elefante que eu encontrei? Bem, a gente tem informação que existiu essa pele, mas assim, a gente nunca viu essa pele aqui no museu, né? O que a gente tem é conhecimento de uma pele de 1954, que foi doação de um circo. O que foi feito com essa pele? Essa pele foi usada para restaurar o elefante que está na exposição. Ah, então a restauração do nosso elefante lá em cima, ele ganhou um pouco de pele de um elefante dos anos 50. Exatamente. Eu achei que eu já tinha pego um atalho e já estava resolvendo tudo. Pô, que banho de água fria. Essa eu achei que ia matar fácil, mas enfim. Esse é o trabalho de detetive. E valeu a pena ter conhecido o Caetano. Fiquei fascinado pelo jeito dele trabalhar. Um trabalho de artesão mesmo. Bom, eu saio daqui do museu sabendo que o nosso elefante morreu por volta dos 30 anos de idade, que se bem cuidado, assim, taxidermizado, ele pode durar para sempre. Enfim, nada de novo. O jeito é continuar buscando informações dos animais doados pelo zoológico. Não só o zoológico de Vila Isabel, como esse zoológico particular do José Alves Souto. A questão é, onde encontrar os registros? Um elefante incomoda muita gente. Ainda bem que você apareceu. Eu já estava indo embora. Onde é que você vai? Menino, tá em um lugar que você ia gostar? Museu do Surf. Vou conversar com um brother, amigo dos irmãos Rebeck. De um irmão só agora, né? Porque o outro já fez a passagem. Que Deus o tenha em paz. Eu ia adorar, mas tô todo enrolado com a história do elefante. Nossa, menino, como é que tá isso? Me conta. Não, sabe o que eu descobri do elefante até agora? O quê? Nada. Não, lá no museu não achei registro, não achei histórico, enfim, não achei nada. E que agora eu tenho 2 pesquisas para fazer, uma delas você vai gostar bastante. Parece que um milionário excêntrico teve um zoológico aqui no Rio de Janeiro em 1850. Nossa. E eu vou pesquisar o zoológico de Vila Isabel, que funcionou aqui no Rio de Janeiro de 1888 a 1940. E o elefante tem que ter vindo de um desses 2 lugares, né? Vamos combinar que não foi da Floresta da Tijuca que saiu esse elefante. Não, de jeito nenhum. Bom, eu tenho para te dizer 2 coisas. Boa sorte. Não, tô brincando. Muito obrigado, viu, Renata? Eu vou sugerir que você pesquise nos arquivos digitalizados da Biblioteca Nacional. Já foi lá, não?
Já viu? Não. Não? Arquivo Nacional? Não fui. Arquivo da cidade? Não, também não vi. Não, então tá aí 3 lugares que você não pode deixar de ver, né? Uhum. Enfim, eu já tô indo, né? A minha vida também não tá nada fácil. Eu tive a um passo de descobrir de onde veio o nosso amigo paquiderme. Mas eu tenho 2 hipóteses que me parecem bem sólidas. A primeira, o antigo zoológico de Vila Isabel. E a segunda, um zoológico que funcionou no Rio de Janeiro por volta de 1850. Só que um zoológico particular. Mas o que mais me intriga nessa história é por que alguém teria um zoológico particular? Tipo, passa lá em casa depois para conhecer meu elefante? Bom, eu estou aqui no Arquivo Geral da cidade para aprofundar a investigação, mas a Renata tinha toda a razão. Lá nos arquivos digitais da Biblioteca Nacional tinham diversas referências ao José Alves Souto, que depois ganhou o título de Visconde. O zoológico dele funcionou de 1850 a 1864, conhecida como a Chácara do Souto, que ficava entre os bairros da Tijuca e São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu achei incrível é que o Souto foi o primeiro banqueiro do Brasil e o responsável pela primeira crise econômica do Brasil, a quebra do Souto, como ficou chamada. E com a quebra dele, quebraram diversos comerciantes. E adivinha qual foi a data que foi oficializada essa quebra? 11 de setembro de 1864, quer dizer, foi o nosso 11 de setembro. E não é que eu achei um documento que prova que o Souto comprou 2 elefantes para o seu humilde jardim? Eu achei uma edição do Correio da Manhã que diz o seguinte, eu anotei aqui: o banqueiro Souto comprou por 600 libras esterlinas 2 elefantes e um urso dessa sussa de papões para aumentar o museu zoológico, com que aos domingos e dias santos franqueia na sua chácara aos visitantes uma alegre distração. Um deles pode ser o nosso elefante. Agora, nessa matéria, obviamente não diz se ele é asiático ou africano. Muitas páginas depois, eis que finalmente surge um documento que lista os animais que foram doados pelo Zoológico de Vila Isabel para o Museu Nacional de 1890 a 1899. E adivinha? Existe um elefante na lista. Só que na lista é um elefante índicus, raríssimo. Um elefante indiano, nada do nosso amigo africano. Pode ter sido doado pelo Souto? Pode, mas teria que ser até 1864, quando ele faliu. Mas eu não consegui descobrir nenhum documento que fale dos paradeiros desses animais. É um grande mistério. Pode ter sido um elefante doado pelo Zoológico de Isabel? Pode, mas também não achei nenhum documento que prove a entrada desses elefantes no museu. Então, a minha única solução agora é conversar com os herdeiros do Souto. Eu não consegui nenhuma informação sobre os descendentes do Barão de Drummond, mas eu descobri que os trinetos do Souto já investigaram essa história toda e eu realmente estou depositando minhas últimas esperanças neles. Gente, como foi que vocês descobriram que o trisavô de vocês, em pleno Rio de Janeiro de 1850, tinha um jardim zoológico? O Francisco descobriu uma imagem, né? Sim, procurando pelo Visconde de Souto para mais informações, encontrei uma gravura onde constava o jardim zoológico do Visconde de Souto, da Chácara do Souto. No verso dessa gravura havia um texto de um historiador do Rio de Janeiro que dava também informações sobre o zoológico. Das pesquisas que nós fomos fazendo eu e Lucelena, encontramos referências a animais da Chácara do Souto. Possuidor de grande fortuna, Souto era um espírito liberal e generoso, tendo construído para habitação um belo palacete na rua Barão de Monte Alegre, em meio de um grande e bem tratado parque. Aí organizou um jardim zoológico, onde reinou, à custa de muito trabalho e grandes despesas, muitas e variadas espécies dos mais interessantes animais do globo. Até um elefante existiu no Jardim Zoológico do Souto. Incrível. Incrível. Existem outras citações. Fomos, então, ao próprio Museu de História Natural. É isso, não? Não, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Museu Nacional. Que existe a documentação dizendo que o Visconde, quando os animais do zoológico morriam,
Ele doava, ele mandava empalhar e doava para o museu. Incrível. E ele era fascinado por animais. Como ele começou a montar esse zoológico? Ele era um homem muito rico. E ter um jardim zoológico na época era um hobby de reis da Europa, não é? E de pessoas muito ricas. E ele seguramente se inspirou nisso. Me conta uma coisa. Em determinado momento, o solto quebrou, não foi? Quebrou. E levou, e muitas pessoas quebraram junto. Em 1864. O que aconteceu com os animais depois disso? Isso grande pesquisamos mistério. durante muito tempo e jamais descobrimos. Então vamos pensar, se o elefante morreu antes da quebra, muito provavelmente é o elefante que está no museu. Certamente. Se ele estava vivo na quebra, a gente não saberia o paradeiro dele. Não. A família é incrível, me passaram uma série de informações interessantíssimas, mas eu saio sem uma resposta final para o nosso elefante. Acho que eu nunca pesquisei um objeto tão grande, tão difícil de solucionar. Acho que eu vou ficar devendo essa para o Sérgio. Mas pelo menos eu já tenho um nome para o nosso bicho e eu tenho certeza que o Sérgio vai concordar comigo. Incógnitos, o elefante sem memória, até que se prove o contrário. Sabe quando nada deu certo e parece que a investigação inteira vai por água abaixo? Nesse momento, eu acho que o universo fica com pena de você e resolve conspirar a seu favor. O que a Renata chama de universo conspirando, eu chamo de sorte. Para não dizer uma outra coisa que seria censurada aqui. Dessa vez não deu. Olha, sinceramente, eu estou sem palavras. Parece que o nosso amigo Incógnitos vai mudar de nome. Olha aí, eu disse que o universo conspira, mas é claro que ele não vai acreditar, né? Ai, que linda! Ó. E ficou bom? Cara, você não vai acreditar. Deixa pra lá. O que eu não precisava ver era a cena duvidosa da Renata sendo coroada Miss pelo Emerson. Ai, momento ímpar. Que mulher nunca sonhou em colocar uma coroa de Miss e dar aquele tchauzinho, gente? Enquanto a Renata brincava de Miss, o Caetano me ligou dizendo que o Carlos, o outro taxidermista, descobriu uma pista inesperada no museu. Bom, eu já revirei aquele lugar atrás de alguma coisa e nada. Eu não vou me empolgar muito, mas preciso conferir com os meus próprios olhos. Bom, então eu vou me preparar que pela primeira vez na minha carreira, quem vai ouvir o veredito sou eu. Então, Carlos, é contigo agora, sou todo ouvidos. Aqui tem algo bem interessante para nós, por favor, Sérgio. Temos poucas peças de taxidermia verdadeiramente bem feitas, sendo que um elefante, um alce, um muflão, uma camurça, uma pantera, um magote e uma lontra foram adquiridos fora do país. Fora do país? Fora do país. Carlos, como é que você achou isso? Então, esse daqui é um relatório de viagem que era era um processo habitual dos antigos naturalistas do museu, que publicavam nos próprios arquivos do Museu Nacional. Peraí, Carlos, eu tenho que, como detetive, ser o advogado do diabo. O que garante que esse elefante que está no livro é o nosso amigo aqui atrás? Porque não existe nenhum outro registro de um elefante taxidermizado na exposição do museu, a não ser esse datado por fotografia do Fastos e evidenciado como um elefante de 1905. Bom detetive, rapaz. Agora, ele veio de fora do país já taxidermizado? É o que informa o relatório do Alípio. Então nosso amigo nunca andou em solo brasileiro, nunca respirou nosso ar, nunca comeu nossa folhagem? Nunca, ele veio de fora. Ele veio de fora. E de onde que ele veio? Então, essa é uma dúvida que nós temos. Na verdade, não tem um registro relacionado a essa informação nas bibliografias no qual consultei, mas, ao que tudo indica, é uma especulação, algo que eu penso que tenha sido assim. Que tenha vindo de algum lugar que tenha sido colônia também de Portugal, ou de próprio Portugal. O que é certo é o seguinte, é que esse animal provavelmente não nasceu em cativeiro, foi capturado na África, entendeu? Foi levado para alguma instituição, morreu, foi preparado e foi enviado para o Museu Nacional, entendeu? E chegou ao museu e está aí até aqui, até hoje, né? 100 e poucos anos, né? Bom, Sérgio, eu vou ter que rebatizá-lo então. Eu tinha preparado um nome de acordo com as minhas investigações. Ele ia se chamar Incógnitos, porque eu não tinha uma versão final. Mas já que tudo indica então que ele é um amigo português, vamos rebatizá-lo de Patrícios. E o crédito vai para os detetives do Museu Nacional. Os caras podiam ter procurado melhor antes de me chamar, né? Bom, acontece.
E aí, detetive? Opa, olha essa brisa, olha esse mar. Sabe, olha, fica aqui respirando um pouquinho, curtindo um pouquinho. Ah, tá, sai do transe, vai. Vamos tomar uma água de coco, voltar pro século XXI. Vamos. Ai, é bom mesmo, André. Porque essa maresia acabou com o meu cabelo. É? Você vai comigo no cabeleireiro? Não, você tá aqui.